O diagnóstico da injúria renal aguda ele pode ser obtido pela anamnese, né, pelo histórico do paciente, pelo exame físico e pelos exames complementares, tá? Quando a gente pensa no histórico, ele é muito importante porque muitas vezes o tutor já traz um histórico de uma situação que pode levar ao desenvolvimento de uma injúria renal aguda, como, por exemplo, o uso de fármacos que podem induzir a enfermidade, como procedimentos anestésicos, traumas com perda de um grande volume de sangue, tudo que pode levar, então, a uma menor perfusão renal ou o acesso a agentes nefrotóxicos. Tá? Então, isso no histórico é um ponto crucial, né, que muitas vezes a gente consegue obter e vai direcionar bastante o nosso diagnóstico. Em relação ao exame físico, a partir dele a gente vai confirmar as alterações que a gente já comentou nessa aula. E em relação aos exames complementares, eles também vão ser muito úteis, né, nessa avaliação. Se a gente for pensar nos exames de rotina, o hemograma ele vai ser útil, mas é muito variável as alterações que o animal pode apresentar no hemograma. Tá? Como a gente viu, a ira pode ser induzida por uma diversidade de situações. Então, num paciente, por exemplo, onde eu tenho o uso de quimioterápicos, a gente sabe que esses fármacos podem fazer uma mielossupressão. Então, pode haver, associado nesse hemograma, uma anemia, por exemplo, uma leucopenia, dependendo da situação. Tá? Então, esses achados vão ser variáveis de acordo com a condição clínica geral do paciente. Se é um animal que acabou de passar por um procedimento cirúrgico e, por isso, ele desenvolveu uma ira, né, pela hipovolemia, pela redução da perfusão renal, eu posso ter alterações relacionadas à inflamação do procedimento cirúrgico ou alterações relacionadas à causa base desse problema, dessa cirurgia. Né? Então, é importante a gente ficar atento para esses achados no hemograma. Em relação à bioquímica clínica, nem sempre a azotemia vai estar presente. A azotemia é um ponto importante, né? Mas dependendo da fase dessa injúria renal, a azotemia ainda não está presente, ela ainda vai ocorrer quando a insuficiência já estiver instalada. Tá? Então, não necessariamente o paciente vai ter azotemia nesse estágio. Ainda pensando em bioquímica clínica, a avaliação dos eletrólitos pode demonstrar algumas alterações, principalmente em relação a sódio e potássio. Tá? É o que geralmente a gente avalia que pode estar alterado. Uma hipercalemia pode ser observada nesses pacientes com uma certa frequência. E em relação à urinálise, também é um exame muito importante, um exame que traz muita informação da avaliação dessa lesão renal que está acontecendo de forma aguda e que ainda está ativa. Então, nesse paciente, a gente geralmente consegue observar a ocorrência da proteinúria. É muito comum a ocorrência de cilindros, né? A presença de cilindros, a cilindrúria, também pode ser observada. E esses achados configuram o que a gente chama de um sedimento urinário ativo, né? Um sedimento que demonstra que está ocorrendo uma lesão ativa nesse rim, né? Lesão ativa desses néfrons e essa lesão relacionada aí à injúria renal aguda. Tá? Uma outra alteração comum da urinálise é a redução da densidade. Então, à medida que esse rim vai sendo acometido, à medida que esses néfrons vão perdendo a capacidade de fazer a função, a densidade urinária também reduz e é um achado comum, frequentemente observado em pacientes com injúria renal aguda. Tá? O exame ultrassonográfico é o exame de imagem mais utilizado na avaliação do paciente com injúria renal aguda. No ultrassom, a gente pode observar uma renomegalia, né, diferente do que acontece na doença renal crônica, onde o rim vai se tornando cada vez mais fibrosado e reduzido de tamanho. Aqui, nesse paciente, a gente vai observar, então, um aumento do tamanho do rim, né, o que a gente chama de renomegalia. Eu posso medir, mensurar o tamanho desse rim e vou poder avaliar o aumento do tamanho do rim relacionado aí a uma injúria renal que é aguda. Tá bom? Muito importante salientar, pessoal, que todos esses exames eles são usados em conjunto, né, para avaliação desse paciente e em conjunto com o histórico e o exame físico, como a gente comentou. Tá? Então, tudo isso aí, associado ao histórico e ao exame físico, vão direcionar o nosso diagnóstico de injúria renal aguda. Outro exame que pode ser utilizado também é a biópsia, né, histopatologia. Eu posso fazer uma biópsia e fazer uma avaliação histológica desse paciente para poder avaliar a ocorrência dessas lesões, que também associado ao histórico do paciente, né, eu consigo chegar a um diagnóstico aí de injúria renal aguda. Uma vez que é obtido o diagnóstico da injúria renal aguda, é importante que a gente faça o estadiamento da doença. Tá? Então, assim como na doença renal crônica, aqui na injúria renal aguda, nós também temos um sistema de estadiamento. Para que a gente vai estadiar esse paciente? Por dois motivos, principalmente. O primeiro, para que a gente possa ter uma avaliação prognóstica melhor desse paciente, né? Quais são as chances de recuperação, de melhora ou de piora, né? E um possível óbito, inclusive.
Em relação ao tratamento, qual o tratamento mais adequado para esse paciente? Né? De acordo com esse estadiamento, a gente também consegue ter uma avaliação sobre o tratamento. Agora a gente vai até o estúdio para poder falar um pouco melhor então sobre esse estadiamento, que é realizado de acordo com os critérios da IRIS. Uma vez diagnosticado a injúria renal aguda, é preciso então a gente estadiar essa enfermidade. Né? Então a gente também, assim como na doença renal crônica, consegue fazer o estadiamento da injúria renal aguda. Tá? Da mesma forma que na doença renal crônica, a gente tem algumas recomendações da IRIS, né, que é a Sociedade Internacional de Interesse Renal, e lá no site a gente consegue então encontrar essas orientações. Lá fala sobre tratamento, fala sobre a classificação, né, o estadiamento, e discute um pouco sobre o prognóstico em cada uma dessas situações que nós vamos comentar, tá bom? Esse aqui então é o último documento relacionado a injúria renal aguda, que foi liberado, né, lançado pela IRIS, e vocês conseguem encontrar lá no site. E aqui, pessoal, só para poder mostrar para vocês que existe essa classificação. Né? Essa classificação ela é realizada principalmente na concentração sérica de creatinina e nas situações clínicas, nas alterações clínicas que esse paciente apresenta. São 5 graus de injúria renal aguda, né? E a concentração de creatinina pode variar desde normal até um paciente que tem uma concentração muito elevada de creatinina. E aqui, pessoal, vai entrar em todos aqueles estágios que nós comentamos, aquelas fases da fisiopatologia. Né? Dependendo da fase, como nós comentamos, eu sequer vou ter um paciente que apresenta azotemia. Então é importante a gente avaliar esses graus. Quanto maior o grau de enquadramento desse paciente, mais desfavorável é o prognóstico, tá bom? Ei, médico veterinário! Esse é apenas um conteúdo de alguma das aulas que você encontra dentro do aplicativo VET Profissional. Baixe agora e se surpreenda com muito mais.